Jornal das 19 horas da Haqq TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo a este espaço alargado do Jornal da Haqq TV. A cidade de Nampula está longe de responder aos padrões recomendáveis de gestão regrada e sustentável de água, a avaliar pelo nível de ruptura das condutas de distribuição associadas a algumas práticas desumanas promovidas por alguns cidadãos. Depois de longos meses de crise forçada pela escassez da chuva, o que viria a ditar a falta de água na cidade, Nampula passou a viver momentos de maior preocupação, caracterizada pelo total desperdício daquele líquido vital. Em vários pontos da urbe continuam notáveis tubos de transporte de água rompidos e a deitarem enormes quantidades de água sem que alguém tome conta do recado. Nós encontramos tubos fora, não é? Estamos a dizer, para além dos que deviam estar embaixo da terra, mas eles estão em cima, no subsolo. Então, o que acontece? É que a população, em algum momento, não tem esta ligação que nós chamamos normal dentro das casas, eles, pela estrada, acabam cortando os tubos de água, que acaba prejudicando já os outros utentes. Sempre há gasto de água quando passa nas estradas, nos caminhos, apanha a água a sair, por causa de aqueles tubos que, em vez de enterrar, a cavar bem, então acaba pouco, depois passa por cima, passa a apanhar aquele raio solar, aquele plástico, já não tem resistência, logo estraga-se. Esta é a realidade que se vive ao nível da unidade comunal 25 de setembro, bairro de Namutacaliwa, arredores da cidade de Nampula. Aqui há sinais de que passou mesmo um objeto cortante que facilitou, portanto, o jorramento da água. Para alguns dos nossos entrevistados, a situação poderia ter sido evitada se houvesse um trabalho de sensibilização às comunidades e com uma intervenção de vulto por parte da empresa e que vela pelo fornecimento de água. Eu penso que neste momento o que devia fazer a FIPAG é um trabalho de supervisão, não é? Fazer um levantamento, isto é, avaliar o grau de consumo da água a nível da população, não também esta situação das ligações clandestinas, que sempre, e existem mesmo, é uma evidência, nós encontramos ao longo das estradas. Eu penso que tem que haver um trabalho também, a população tem que estar consciente que a FIPAG gasta muitos meios para poder abastecer a água. Nós tivemos uma situação cá em Nampula. Tem que ser tubos como aqueles antigos de ferros. Está a se gastar muita água, passa aí nas ruas, você apanha águas a sair de qualquer maneira, mas fomos ver, há sítios que não sai a água e as pessoas estão sendo descontadas, sempre estão a chorar. Além de que a minha casa não tem água, mas as pessoas estão a ouvir sempre a chorar. Okay. Sim. O Fundo de Investimento de Patrimônio e Abastecimento de Água, FIPAG, através do diretor da área operacional de Nampula, promete pronunciar-se na próxima semana acerca desta matéria. Barbosa Juma e Alberto Júnior, Haqq TV. Mais de 17 mil pessoas morrem em média por ano no país devido aos problemas de cancro de mama e de próstata. Os dados foram anunciados pela diretória do Programa Nacional de Controlo do Cancro, que igualmente revelou no último quinquênio a incidência da doença registrou uma taxa de crescimento de 15%. O cancro constitui um problema de saúde pública em Moçambique, o que tira sossego não só os cidadãos, como também as autoridades sanitárias, que dizem estar atentas sobre a evolução da doença. Os dados recentes apontam para 25 mil novos casos de cancro atualmente e uma taxa de mortalidade relativamente alta, sendo o cancro do colo do útero, o cancro da próstata, o sarcoma de Kaposi, o cancro da mama, o cancro do fígado e o cancro do esôfago. Pese embora que o cancro na criança
faz uma percentagem de 6% destes casos. O cancro do colo do útero é responsável por cerca de 5 mil novos casos anualmente em Moçambique e o cancro da próstata com cerca de 1.600 casos por ano. Okay. Falando aqui de elevadas taxas de morte, estamos a falar de quanto mais ou menos? 17 mil, cerca de 17 mil. Em que período? É um ano. Um ano? Sim. No ano passado? Sim. E depois já estamos aqui quase a dividir um ano. Ou seja, na primeira quinzena, aliás, os dados de cancro são dados que normalmente são registrados de 5 em 5 anos. A diretora do Programa Nacional de Controlo do Cancro assegurou que o setor está neste momento centrado no equipamento de algumas unidades sanitárias. Os 14 milhões de pacientes com cancro. E este número pode aumentar muito para cerca de 21 milhões em 2030. Daí a importância de nos dotarmos de conhecimento para melhorar não só o diagnóstico, mas também de melhorarmos a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e os cuidados paliativos referentes ao cancro. É importante que de Rovuma a Maputo nós possamos estar a tratar o cancro de igual maneira. E é importante que, para além das unidades sanitárias equipadas devidamente, é necessário que também os técnicos e os profissionais de saúde estejam dotados de conhecimento para o tratamento deste cancro. Cesaltino Lerons, que orienta uma formação sobre a prevenção do cancro, que junta na cidade de Nampula quadros do setor da saúde provenientes de todo o país, apontou a sensibilização às comunidades como de vital importância. O Governo, através da Direção Nacional de Cooperação do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, está a promover em Nampula um diálogo nacional sobre sistemas alimentares integrados no quadro de um programa de Organização das Nações Unidas que visa contribuir para a melhoria da situação alimentar e nutricional em Moçambique. Pretende-se que o encontro sirva de uma oportunidade para os participantes interagirem através da apresentação de ideias, contribuições e modelos orientadores futuros para a aceleração da transformação e desenvolvimento dos sistemas alimentares rumo à fome zero em Moçambique. As contribuições dos diferentes estratos da sociedade moçambicana serão apresentadas na Cimeira Mundial sobre os Sistemas Alimentares, que terá lugar em setembro deste ano em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, sob a égide da Organização das Nações Unidas. O que nos traz aqui é a preocupação do mundo e do país com a alimentação. Falamos de sistemas alimentares porque queremos tocar todos os aspectos da cadeia de valor, desde aspectos de produção, na agricultura e nas pescas, transformação, armazenamento, comercialização, consumo e até o que nós fazemos com os restos da alimentação. Ao longo dos trabalhos serão apresentadas palestras e recolhidas contribuições úteis dos participantes, sem contudo perder de vista o principal alvo que passa por acabar com a fome, consumir produtos alimentares de forma sustentável, melhorar o uso de recursos naturais, entre outros. Durante este meio-dia de trabalho aqui, com apresentações, com discussões e conclusões, não vamos perder de vista ao principal alvo: acabar com a fome, consumir de forma sustentável, melhorar o uso de recursos ambientais, estamos a falar de terra, mar, águas interiores e respectivos ecossistemas, contribuir para acabar com a pobreza e melhorar a resiliência numa realidade que nós conhecemos, marcada por problemas e desastres naturais e aspectos que aumentam a vulnerabilidade. A escolha de Nampula para a realização do evento deveu-se ao facto de ser a província mais populosa do país e, acima de tudo, apresentar enormes desafios sobre os sistemas alimentares integrados e sustentáveis. A horticultura passa a ser a base da produção agrícola e de rendimento familiar no distrito de Nampula. A garantia foi dada pelo administrador Rafael Tarcísio, que assegura a disponibilidade do mercado na região.
Nós não queremos ouvir bolsas de fome, mas o que nós queremos é que haja alimento para as populações. O administrador de Nampula apela às famílias rurais a apostarem na melhoria das técnicas de conservação dos seus produtos, com forma de evitar desperdício no período pós-colheitas, que poderão resultar na insegurança alimentar nos próximos tempos. É verdade que o compromisso é aumentar cada vez mais as áreas de produção e apelarmos aos nossos produtores para que aumentem, para que possam de maneira ter o resultado, que é termos mais produtos, e nós não queremos que esses produtos fiquem assim sem ter destino, porque nós sabemos que a nossa cidade tem supermercados, tem mercados que podem ser capitalizados. Sabemos que temos supermercados aqui, temos a Shoprite e temos diversos. Então, esses produtos podem ir para lá e, por outro lado, também temos de ter a possibilidade de como conservarmos. É verdade que isto é um desafio, nós não podemos produzir tanto e essa produção ir abaixo. Então, são aspectos que cada vez mais nós vamos tentando descobrir novas formas de conservar. Nem todos têm meios para conservar na cidade. É verdade que isto tem um potencial, mas as nossas localidades não têm geleiras, não têm outros aspectos de conservar. Mas há técnicas para podermos conservar e que vamos capitalizando cada vez mais. Segundo a fonte, a primeira época da presente campanha agrícola não foi das melhores, sendo por isso que se aposta na segunda para o alcance das metas estabelecidas para o presente ano. De tempo, marcamos o ponto final desta edição do Jornal das 19 horas. Amanhã é sexta-feira, o melhor dia que nasce o sol, e fomos recomendados a enviar saudação abundantemente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boa noite, não se esqueça também de recitar o Suratul Kahf e todas aquelas recomendações de sexta-feira. Fique bem, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.